Olá, gente. Vamos dar início a mais uma edição do 15 Minutos de Papo com o Sérgio Abranches. Eu vou convidá-lo, vai ficar em silêncio um minutinho, tá? Peraí. Um minutinho. Tá chegando gente aí. E Sérgio? Tudo Feliz bem? aqui que eu consegui agora fazer direitinho. Fico mandando convite, aceitando o seu, depois voltando. O Instagram, antigamente, você entrava, aí tinha aquela coisinha assim, convidar para o grupo, convidar, você lembra? Lembro. Acabou, né? Acabou. Agora a gente tem que convidar, ou você convidar e aceitar. Aí eu faço as duas coisas, aí não dá certo. Tudo bem, Mas tá querido? tudo Como é que aí. estão as Tudo coisas? bem, tudo Tudo bem, bem. estou E aí com você? hoje um dia especial, né? Começando o primeiro evento presencial de 2 anos, eu estou nervosinho, mal dormi, Sérgio. Né? Nossa Senhora. Amanhã vou voltar lá para o auditório da CEMIG, que você conhece bem. Eu já lancei seus livros todos lá. Sentar naquela cadeira, olhar para o povo de novo e falar, Deus, e aí? É, eu tive na posse da Fernanda Montenegro lá na Academia Brasileira de Letras. Eu fiquei tão, assim, pelo menos uns 15 minutos, assim, no maior mal-estar, de estar com tanta gente, sabe, sem máscara e todo mundo junto e tal. Você tinha que registrar a carteira de vacinação. Era tudo, obviamente, super controlado, porque é uma academia Seguro, com né? muitos velhinhos, né? Mas, mesmo assim, eu fiquei muito desconcertado. É impressionante o efeito que esse negócio fez na gente, né? E você sabe que outro dia me xingaram que eu não tirei a máscara do meu avatar? Eu falei assim, não, eu tenho um combinado com um amigo meu, só tiro o dia que ele tirar. Não, Não, já acabou esse negócio de máscara. eu continuo usando máscara. Não, É, eu não vou exceto, assim, parar tão cedo. esses lugares mais, né? Quer dizer, ficar de máscara na BL, inclusive porque lá é o seguinte, como é feito no Petit Trianon, o ar-condicionado não tem a menor condição de funcionar, né? Então é um calorão, você é de terno, os Eu outros de vou lá no dia fardão. do Gilberto Gil, eu vou lá. Eu Vamos vou ver. também. Aí, encontramos lá. Bem, Sérgio, então vamos lá. Primeiro, Vamos fazer lá? uma pequena homenagem ao nosso queridíssimo Otávio Elísio, que veio a falecer, né? Fica o registro desse grande ser humano, desse É, democrata. Eu tive um contato muitas vezes com ele quando ele era secretário de Cultura e tudo. E foi meu segundo convidado da história do Sempre um Papo. Então, a gente lamenta muito a passagem do Otávio Elísio. eu conhecia ele há décadas também, gostava dele. Então, hoje o tema que você propôs é paz possível. Vamos lá, Sérgio. Vamos. É, a gente já tinha conversado aqui sobre a invasão da Ucrânia, né? E o fato de que a Rússia optou por uma tática de cercar vários lados do país e fazer uma invasão total envolvia muitos problemas logísticos, mas a Rússia estava imaginando que ia resolver isso em uma semana. E a maior parte dos analistas, viu? A maior parte dos analistas achava a mesma coisa, que ia ser uma coisa rápida, evidentemente a disparidade de armas era enorme, que a Ucrânia não conseguiria superar, ah, resistir. Mas acontece que ninguém havia contado com a bravura, né, e com a destreza do exército da Ucrânia e do seu povo. Então, a Rússia foi surpreendida tanto pela resistência, quanto aí em seguida pelas dificuldades logísticas de continuar com a tática que havia começado. E, sem querer abandonar os seus objetivos iniciais, ela iniciou uma tática nova de artilharia pesada, destruindo cidades. Mariupol, por exemplo, está praticamente toda destruída. E isso tem um custo brutal do ponto de vista humanitário, de vidas humanas, né?
e, ao mesmo tempo, também de infraestrutura de urbana, né? De equipamento urbano, que está transformando a Ucrânia num país devastado. E, evidentemente, paralisa toda a ação econômica. Então, também o país fica completamente manietado. A, a duração, eu tinha falado aqui que a duração da guerra, quanto mais ela durasse, mais difícil seria para a Rússia e mais perdas gravíssimas a Ucrânia sofreria, né? E foi é o que está acontecendo. Quer dizer, as perdas são crescentes e, ao mesmo tempo, a Rússia está dando sinais de que não consegue mais manter a mesma ofensiva que ela veio fazendo nesses últimos 35 dias. Então, o que aconteceu? A Rússia é, voltou a negociar com a Ucrânia ontem. Eles sentaram para conversar. É, eu tenho acompanhado os informes, tanto da Ucrânia, os oficiais, quanto os oficiais da Rússia, e as agências russas, aquelas que expressam mais, digamos, o jogo do Kremlin, negam que tenha tido avanço, etc. Mas aquelas que guardam uma certa independência, porque nada mais na imprensa russa é independente, tudo é a voz oficial com graus variados de fidelidade, né? Essas agências mais independentes, relativamente independentes, estão dizendo que circulam, tanto nos corredores do Kremlin quanto entre os negociadores, a ideia de que eles estão próximos de um acordo. Na verdade, pelas informações que eu tenho, eles já fecharam um acordo. Bom, falta adicionar um outro detalhe que está forçando a Rússia a negociar, que é o início, quer dizer, da etapa, digamos, de perdas mais pesadas para a Rússia com as sanções econômicas. Está começando a ter problemas graves de desabastecimento, a inflação é brutal, e, portanto, o descontentamento da população é muito grande. Então, né, e a própria Rússia, o próprio Kremlin, né, o governo, passa a ter dificuldades, inclusive, de financiar o esforço de guerra, né? O Putin fez tomou uma decisão importante, que foi não permitir, exigir que os pagamentos do gás que ele exporta sejam feitos em rublos, o que cria um problema para o Ocidente de conseguir gerar rublos para, né, obter rublos para pagar, e isso também valoriza a moeda russa, que tinha se desvalorizado muito. Então, mas é insuficiente, quer dizer, não dá para continuar. É claro que o fato do Ocidente não ter deixado de comprar, sobretudo energia da Rússia, sobretudo o gás e o petróleo, dão à Rússia um certo fôlego. Mas esse fôlego é muito relativo, é muito condicionado pela quantidade de dinheiro que de fato entra na Rússia, né? Bom, a Rússia, então, o que ela fez? Ela voltou a negociar e ela está fazendo uma investida diplomática nova. O Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, foi para a China, não conversar com a sua contrapartida chinesa lá, e o vem, para poder discutir o aprofundamento da relação entre a Rússia e a China. Mas ouviu também a China dizer para ele que ela não está muito confortável com a atitude russa, né? E essa guerra, ela deixa a China numa posição muito desconfortável, porque ela não quer abandonar a Rússia, nem pode, mas ela também não quer se comprometer com a posição de Putin, né? Então, é uma coisa importante. O que aconteceu nas negociações, pelas informações que eu tenho? Eles fecharam vários pontos já. E a Ucrânia ofereceu um compromisso escrito já, né, que foi muito bem recebido na Rússia. E o próprio Lavrov, que é o principal conselheiro de relações exteriores do Putin, aparentemente disse para o Putin que era o caminho da paz, era por ali mesmo e tal. A Ucrânia ofereceu se tornar um país neutro, como é a Suécia, como é a Suíça.
E essa neutralidade, a Ucrânia pediu que seja salvaguardada, tenha como salvaguarda a participação no acordo de países que sejam de confiança recíproca tanto deles quanto da Rússia. Ou, pelo menos, países que a Rússia tenha confiança e países que o Ocidente tenha confiança. Então, o que eles fizeram? Eles falaram vários nomes: Canadá, Turquia, o Reino Unido, né? Tem vários países na lista. Os negociadores disseram que era uma proposta razoável, que dava para a Rússia aceitar isso, mas que tinham que levar o pacote inteiro para consultar o Putin. E é nisso que está agora, está nas consultas, mas tudo indica que eles voltarão a se reunir. E a única coisa que está pegando agora, então todas as exigências da Rússia foram acomodadas pelo compromisso ucraniano, com exceção da territorial. Eles não estão, a Ucrânia não quer ceder a Crimeia e a região contestada de Donbass, embora ela tenha se comprometido a estabelecer um processo de negociação para definir um status para essas duas regiões, digamos, de maior neutralidade ainda que a própria Ucrânia, que significaria basicamente o seguinte: a Ucrânia não tá aceitando se desmilitarizar inteiramente, a Rússia já aceitou isso, em troca de um compromisso de não permitir que sejam feitas bases militares de países da OTAN na Ucrânia e que ela não receba em momento algum armamento nuclear, como visita, porque ela já tem um compromisso de não ser nuclear, desse ponto de vista. E aceitou, e por outro lado, quer dizer, e está propondo que na região de Donbass e na região da Crimeia não haja sequer fortificações militares, quer dizer, posições militares da própria Ucrânia. Essas seriam regiões, de fato, aí sim, desmilitarizadas. Eu tenho a impressão que é o caminho da negociação, está pavimentado. Um pouco mais aqui de detalhe ali e tal, de negociação, eu acho que eles vão fechar a guerra. Interessa, evidentemente, a Ucrânia, que está no limite das suas forças, interessa a Rússia, que também está no limite das suas possibilidades. Perdeu muito, né? A Rússia perdeu muito mais do que previa, né? E ela ofereceu reduzir a quantidade de bombardeio, a intensidade das operações de bombardeio e militares nas regiões de Kiev e na região de Chernihiv. Mas parece que aí tem uma guerra de informação entre os dois. A Ucrânia diz que não, que os ataques recrudesceram, e os russos disseram que sim. E há algumas informações de alguns outros países, da inteligência de alguns outros países, dizendo que uma parte das tropas da Rússia já se recolheram para Belarus. Então, é difícil dizer o que é verdade aí, mas o fato é que, aparentemente, algo está acontecendo que está mudando o quadro na direção da possibilidade de um cessar-fogo em breve. E se isso acontecer, é bom para todo mundo, é bom para a humanidade, é bom para os ucranianos que estão sofrendo muito, né? E aí eu quero gastar meus 2 últimos minutos aqui falando das consequências já disso, né? Uma delas é a seguinte: é ruim, é uma consequência negativa. É que do lado o Ocidente colocou isso como uma guerra entre a democracia e o autoritarismo do Putin, né? Mas, na verdade, se você olhar, um dos que vai sair mais fortalecidos desse processo é o Erdogan, que é um tirano, que é um desses governantes ocidentais que foram lá e destruíram a democracia da Turquia. O outro é o Orbán, que também faz parte do grupo pró-OTAN, né? E o Duda, da Polônia, que é outro que também é um ditador novo, né? Um autocrata, que está se beneficiando do fato de estar aliado à OTAN. E recebeu tropas, recebeu reforço e tal, e apoio da população. A Polônia está recebendo a maior parte dos refugiados ucranianos, né?
depois vão para outros países da Europa e para os Estados Unidos e Canadá, mas primeiro ficam na Polônia. As outras consequências são positivas, quer dizer, é, certamente vai haver uma mudança importante na, na composição dos investimentos para energia nova, né? E muito provavelmente para hidrogênio, que é o único combustível que pode substituir completamente toda a linha de petróleo e gás. Ah, por outro lado, tem uma consequência negativa também, que é o fato de que os países da Europa, da OTAN, da OTAN europeia, vão ficar muito mais armados, vão investir muito mais em armas, né? E o gasto militar. E a Alemanha, sobretudo, que tem um gasto militar ínfimo, vai aumentar o gasto militar porque se viu numa posição vulnerável ali diante da Rússia. Então, e por outro lado, está claro que toda a organização multilateral de relações diplomáticas, né, de governança, de manutenção da paz, etc., vai ter que ser redesenhada. Isso, a Vai minha ter que ser pergunta era essa. Como é redesenhada. que fica a ONU e a diplomacia quando essa guerra terminar? Esses já se perderam, né? Quer dizer, ficou Qual o totalmente rescaldo claro, disso? ficou totalmente claro que o Conselho de Segurança não vale nada e que a ONU não tem mais poder nenhum, né? Então vai ter que fazer uma coisa nova, vai ter que rever aquelas instituições de Bretton Woods, né, do acordo de paz do fim da Segunda Guerra Mundial, que tinha como objetivo preliminar manter a paz e que depois se transformou num objetivo de manter o equilíbrio da Guerra Fria. Então, acabou a paz e acabou a Guerra Fria. Quer dizer, entendeu? Quer dizer, e a ONU virou uma burocracia enorme e paquidérmica e sem poder, né? Sem dentes. Então, vão ter que redesenhar. E, infelizmente, eu não vejo, realisticamente falando, e eu quero que fique claro, eu estou fazendo análise, não estou falando do meu desejo. Meu desejo, vou dizer aqui qual é a minha utopia. É um mundo cosmopolita, sem Estado nacional. Só cidades inteligentes e autogovernadas e um sistema de governança democrática global sem governo, cosmopolita, em que todos os povos do mundo possam transar de cidade para cidade no mundo inteiro sem precisar de vistos. Né? Então, a minha utopia global é totalmente diferente disso que eu vou falar. Mas eu não vejo, realisticamente falando, outra possibilidade senão efetivamente a institucionalização de um sistema multipolar, que exigirá o respeito às áreas de influência. Então, a zona de influência da Rússia terá que ser respeitada, a zona de influência da China terá que ser respeitada, a zona de influência europeia terá que ser respeitada e a zona de influência americana terá que ser respeitada para nosso desespero, porque nós fazemos parte do quintal deles, tá certo? Quer dizer, então dá para a gente ficar imaginando que vai ser uma potência regional, etc., inclusive pacífica, mas não tem jeito, né? Sérgio Eu está te sempre gozando, fui né? o Chico, mas sabe o que é, Chico? Chico está te gozando. Eu sempre achei que se a gente não tiver uma utopia, a gente não avança, sabe? Ainda que a gente faça avanços incrementais, se não tiver uma utopia grande, né, como foi a utopia do socialismo, que depois se revelou impossibilitada pela autocracia soviética, né, pelo totalitarismo soviético. Mas eu sempre acho que a gente precisa de um grande sonho para fazer pequenos passos na direção desse sonho, que nunca Ô, vai ser Sérgio, alcançado, mas podemos chegar perto. olha, eu ia até fazer uma pergunta aqui besta, mas esse seu jeito de encerrar foi tão bonito que eu vou ficar aí nesse seu sonho cosmopolita, que é um sonho que principalmente é um sonho sem arma, né? Que esse sua utopia só Exatamente. funciona sem armamento. Então, Só. vamos ficar com. Como é que chama aquela música do Mil? Coração Civil, né? Vamos ficar com o coração Coração civil, né? civil, exatamente, coração Né? civil, é isso aí. Tá bom, querido. Até Beijo quarta, grande para obrigado, você, gente. Sérgio. Até Vai, quarta-feira. tchau, Obrigado, tchau. Sérgio. Tchau.